Olá, boa noite. Aumento no Rio. Sobe a tarifa dos ônibus executivos, os frescões, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda no Rio, Viação Redentor é alvo de reclamações dos passageiros. A população tá na bronca. Em São Paulo, deu ruim para a Diamantina. A Artesp multa a empresa 13 vezes por irregularidades. Futebol. Cruzeiro apresenta nova identidade visual do ônibus do clube. Em Goiás, acidente com ônibus da Rápido Federal deixa motorista ferido em Alvorada do Norte. Em Aparecida de Goiânia, ônibus urbano perde o freio e atinge comércio na cidade. No DF, homem é preso por importunação sexual em ônibus urbano. No Mato Grosso, ônibus da Logtrans pega fogo na MT-130. Fogo e destruição. Ônibus da Real Maia pega fogo no Pará. Na Bahia, ônibus urbano pega fogo após colidir contra poste. No Rio, ônibus tomba e deixa feridos em Guaratiba. Piratas do asfalto. Ônibus da Gontijo é assaltado no Paraná. Novidade: DRT Salvador é apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O Carnaval chegou. Águia Branca lota ônibus na Rio Vitória e Gontijo segue com alta procura em suas linhas. E ainda, vem aí, greve de ônibus em São Paulo. Já já, os detalhes para você aqui no Ônibus TV especial de Carnaval, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Caia na folia, vem com a gente! Explode coração! Chegamos! O carnaval chegou e a folia também chegou pelos 4 cantos do Brasil. Porém, a chuva deve atrapalhar os planos de muita gente, já que em muitos locais a chuva tem caído e, como muitos dizem, atrapalhado os foliões. Mas uma chuvinha sempre é boa. E o carnaval chegou, principalmente no Rio de Janeiro, um dos destinos mais procurados agora nessa época de folia. Porém, não tem notícia boa vindo de lá. Olha só. A cidade do Rio de Janeiro amanheceu esta sexta-feira com um belo aumento. A tarifa dos ônibus urbanos executivos, os frescões, subiu na cidade maravilhosa. Agora, o novo valor máximo para as tarifas é de R$ 19,95. Repetindo, R$ 19,95. Só lembrando que o frescão é atendido exclusivamente por ônibus executivos, do tipo rodoviário, e tem um padrão de conforto acima dos ônibus urbanos tradicionais que rodam já atualmente lá no Rio. Aliás, o Rio ainda é pauta aqui no Ônibus TV, já que o pessoal tá na bronca com a Aviação Redentor. Os moradores do município do Rio de Janeiro, que precisam utilizar os ônibus urbanos da Aviação Redentor, que opera a linha 613 Del Castilho Vargem Grande, colecionam reclamações do péssimo atendimento da empresa. Segundo os passageiros que utilizam os coletivos diariamente, a empresa de ônibus não estaria realizando a manutenção dos veículos adequadamente, já que muitos apresentam goteiras, falta de limpeza e registros de atrasos. A lista de reclamações é imensa e sempre exposta nas principais redes sociais. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio informa que realiza o monitoramento dos ônibus que operam a linha 613 por meio de GPS e, caso não atinja a meta de 80% da quilometragem determinada pelo município, a empresa de ônibus não receberá o subsídio. A administração municipal informou ainda que uma equipe vai fazer uma fiscalização na garagem da empresa. E olha, gente, deve ser fiscalizado mesmo, porque nesta semana a Prefeitura do Rio liberou para as empresas como forma de subsídio ao transporte público cerca de 27 milhões de reais. Dinheiro seu, dinheiro público, de você contribuinte. O dinheiro vai ser dividido entre os 4 consórcios e, posteriormente, para as empresas. Vamos então aos valores. Consórcio Santa Cruz, R$ 5.403.000. Consórcio Internorte, R$ 9.978.000. Consórcio Intersul,
R$ 4.427.000. Consórcio Transcarioca, R$ 7.208.000. Esse pagamento que eu acabei de citar foi feito agora em fevereiro. Em janeiro, um outro repasse de cerca de mais ou menos R$ 23,4 milhões já havia sido feito aos consórcios. Essa ação faz parte das 24 parcelas que serão pagas ao longo deste ano aos consórcios. Essas foram, até o momento, as 2 primeiras parcelas. Na região metropolitana do Rio, uma informação, um boato, pode pegar muita gente de surpresa. A aviação nilopolitana de Nilópolis, segundo informações que me passaram, foi comprada pela Transportes Blanco. A informação foi confirmada por inscritos aqui do canal que moram lá na região. As negociações, segundo eles, vinham ocorrendo há algum tempo e já se concretizaram. Por enquanto, gente, é um boato, uma informação ainda meio por fora. Mas se caso for confirmada, atualizo para vocês aqui no Ônibus TV. Aliás, falamos há pouco de tarifa mais alta. Teve um reajuste lá no Maranhão. Se liga só. A tarifa dos ônibus urbanos de São Luís subiu 30 centavos. O aumento passa a valer no próximo domingo. Os preços vão para R$ 3,70 nas linhas não integradas e R$ 4,20 nas linhas integradas. As empresas de ônibus queriam a tarifa em R$ 5,70, mas o pedido foi negado. Os piratas do asfalto voltaram a atacar. Um ônibus rodoviário da empresa Gontijo, que faz a linha Foz do Iguaçu aqui no Paraná, até Salvador, na Bahia, foi alvo de bandidos na madrugada da última quarta-feira, na BR-369, no município de Cambira, aqui no norte do estado do Paraná. O coletivo havia saído de Foz do Iguaçu com muitos passageiros e sacoleiros, vindos do Paraguai. Em certo momento da viagem, os bandidos, que estavam a bordo de um veículo modelo Ford Focus Prata, abordou o coletivo, parando em sua frente e obrigando o motorista a frear. A ação bastante violenta teve tiros contra o coletivo, assustando o condutor e todos os passageiros que estavam a bordo. Ao menos 4 criminosos embarcaram no ônibus e fizeram um arrastão, levando todos os pertences dos passageiros. A Polícia Militar Rodoviária do Paraná foi acionada e informou que no momento do assalto haviam 13 pessoas dentro do ônibus. Próximo a Marialva, percebeu o veículo nos seguindo. Dei sinal várias vezes para que ele fizesse a ultrapassagem, mas quando ele finalmente ultrapassou o ônibus, logo parou à frente e começaram a atirar, forçando a parada, contou o motorista a uma equipe de reportagem aqui da região. Os passageiros foram orientados para registrar a ocorrência em uma delegacia. Até o momento, nenhum bandido foi preso. Agora, quero dar uma opinião minha sobre esse caso, como uma pessoa que mora na região desse ocorrido. É um editorial aqui do Ônibus TV. Nos últimos 15 dias, essa não foi a primeira ação de bandidos aqui no norte do estado. Na semana passada, um ônibus da Transissac, outro da Garcia e um outro da Brasil Sul foram alvos desses bandidos. Provavelmente uma quadrilha armada. Esse tipo de crime vem se tornando corriqueiro aqui na região. E a situação não é de hoje. A pergunta que fica é: quando a polícia vai tomar de fato decisões plausíveis e firmes contra esses criminosos? Depois que a prática virar moda e ficar fora de controle, não adianta mais querer correr atrás dos bandidos, pois aí vai ser tarde demais. As coisas têm que ser feitas agora. A polícia tem que agir agora. É urgente isso acontecer. Veja a seguir no Ônibus TV as notícias em manchete. A imagem que você está vendo aí na tela é de Maringá, aqui no Paraná. 22 graus, agora na cidade Canção. No Rio, um ônibus urbano tombou na Avenida Dom João VI, perto da estação CTX do BRT, em Guaratiba, na zona oeste da cidade. A fatalidade ocorreu na última quarta, deixando vários feridos e, segundo o Centro de Operações do Rio, o trânsito ficou lento no local, com os motoristas, inclusive, precisando fazer vários desvios. Pelo menos 12 pessoas se feriram, a maioria sem gravidade.
As causas serão investigadas. A MobiRio, em nota, disse que o veículo fazia a linha eventual SE001, Alvorada Santa Cruz. O ônibus é da empresa Expresso Recreio e estava alugado pela MobiRio para o serviço. Uma perícia foi solicitada para investigar o caso. O Expresso Recreio será responsabilizado pelo ocorrido. Um homem que não teve a sua identidade revelada acabou preso por importunação sexual contra uma jovem de 15 anos durante uma viagem de ônibus em Vicente Pires, no Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal informa que o homem de 50 anos sentou em uma poltrona atrás da vítima e começou a passar a mão no corpo dela. Segundo a 38ª Delegacia de Polícia, os abusos não foram percebidos pela genitora da vítima, a qual, assustada, nada falou, tendo apenas passado a se movimentar muito na cadeira. Ao perceber a cena de abuso contra a menor de idade, o cobrador do coletivo informou ao motorista o caso e solicitou que o mesmo se encaminhasse para uma delegacia mais próxima. A linha que o ônibus fazia não foi informada. A mãe e a menor de idade informaram ao cobrador que não conhecem o homem, que ainda tentou pular da janela do coletivo, porém foi impedido pelo funcionário da empresa de ônibus, assim que a adolescente começou a chorar e contar sobre o crime. O acusado, assim como a vítima e sua mãe, foram encaminhados para a delegacia da região, onde o homem foi preso em flagrante por importunação sexual. Caso condenado, ele pode cumprir pena de 1 a 5 anos de prisão. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da empresa Rápido Federal e um caminhão deixou o motorista preso às ferragens em Alvorada do Norte, lá em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no quilômetro 195 da BR-020, na altura da Serra de Alvorada. O coletivo fazia a linha Salvador-São Paulo e ao menos 3 passageiros apresentaram ferimentos leves. A corporação informou ainda que os feridos foram atendidos por equipes do SAMU e encaminhadas para hospitais de Alvorada do Norte. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. O motorista, que não teve a sua identidade revelada, foi retirado das ferragens. A Rápido Federal informou que no momento do acidente, 8 passageiros estavam a bordo do veículo e que o motorista encontra-se consciente sob atendimento hospitalar. As causas devem ser investigadas. Um ônibus urbano da empresa Rápido Araguaia, que faz a linha 651 Circular Sul, perdeu o freio e acabou invadindo um comércio na última sexta-feira em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar do Estado de Goiás informou que o coletivo perdeu o freio quando seguia viagem pela Avenida Pedro Luiz Ribeiro, no bairro Conjunto Bela Morada, e que parou ao colidir contra o muro de uma marmoraria. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência. Uma gestante que estava no coletivo apresentou dores na barriga e demais escoriações. O Corpo de Bombeiros de Goiás informa que ao menos 2 pessoas ficaram feridas no acidente com o ônibus. Além da passageira grávida, uma idosa também se feriu. Ambas foram encaminhadas para um hospital da região. A Aviação Rápida Araguaia informou por meio de nota que o motorista acionou o SAMU para prestar atendimento aos passageiros que sofreram escoriações. O ônibus rodoviário da empresa Logtrans ficou totalmente destruído no último domingo, ao pegar fogo na MT 130. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, o coletivo seguiu uma viagem intermunicipal entre Rondonópolis e Primavera do Leste, com cerca de 40 passageiros, quando o motorista percebeu que um dos pneus do ônibus havia estourado e que ao parar o coletivo já havia chamas. A concessionária Morro da Mesa, que administra o trecho, informou que foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária, assim como houve também o acionamento de um caminhão-pipa e ambulâncias. Alguns passageiros afirmaram que o motorista evitou que o coletivo tombasse, já que após a explosão, o ônibus teria ficado sem controle. Todos os passageiros conseguiram desembarcar em segurança. A empresa precisou disponibilizar um outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem. Um ônibus rodoviário da empresa Real Maia, que seguia viagem entre Fortaleza e Belém, ficou totalmente destruído pelo fogo na madrugada da última quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 8 da BR-316, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A corporação informa que, apesar do susto, ninguém se feriu. O motorista do ônibus informou à TV Liberal que tudo ocorreu muito rápido, que apenas ouviu o pneu estourar e que, ao encostar o veículo, viu que já havia chamas.
Os funcionários da empresa Real Maia, que é a dona do ônibus, ainda conseguiram salvar as malas dos passageiros antes do fogo tomar conta e destruir completamente o coletivo. Agentes do Detran sinalizaram a área e interditaram uma das faixas da BR no sentido Ananindeua-Belém, e o trânsito ficou lento nas primeiras horas da manhã de quarta. O trecho já foi liberado. A empresa de ônibus precisou disponibilizar um outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir a viagem até o destino final. As causas do acidente devem ser investigadas. Um acidente envolvendo um ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar de Salvador causou um incêndio no bairro Fazenda Grande, na Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do ônibus e bateu contra um poste, e em seguida, o veículo pegou fogo. O condutor foi retirado do ônibus sem ferimentos. A Prefeitura de Salvador ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. O Expresso Adamantina se deu mal lá no estado de São Paulo. A Agência de Transportes do estado de São Paulo, a Artesp, recebeu quase 30 reclamações no período de 2021 e 2022. Porém, durante o período de julho de 2022 e fevereiro de 2023, a Expresso Adamantina recebeu 13 multas. Segundo a agência, a empresa de ônibus não segue mantendo regularidade nas viagens intermunicipais entre os municípios de Dourados, Ribeirão Bonito e São Carlos, no interior do estado de São Paulo. A Artesp informa que as denúncias dos passageiros relataram péssimas condições dos coletivos e que muitos apresentaram problemas mecânicos durante as viagens. Alguns clientes que já utilizaram os coletivos urbanos da Adamantina informaram que alguns funcionários trabalham sem uniforme, além da redução de viagens em alguns trechos. As viagens com atrasos seguem prejudicando os compromissos, já que, segundo os clientes, a empresa de ônibus não vinha disponibilizando veículos extras. Na capital paulista, ainda em São Paulo, é claro, a Transpass, transporte de passageiros, pode parar e entrar em greve a partir do próximo dia 27. Nos últimos dias, várias paralisações têm sido feitas em empresas de ônibus no município de São Paulo, por causa das reivindicações trabalhistas dos funcionários. Sambaíba e Via Sudeste pararam nos últimos dias. Ontem, o Sindimotoristas realizou em frente à garagem da Transpass, logo cedo, um protesto contra demissões recorrentes de profissionais, que vem causando revolta da categoria. Além disso, é questionado o porquê de a Transpass não utilizar duas de suas garagens, focando suas operações em apenas uma. Isso, segundo a categoria, é um problema, já que muitos trabalhadores têm que iniciar a jornada de trabalho em pontos finais e terminais de ônibus. Segundo o presidente do sindicato, Valmir de Jesus Santos, caso as reivindicações não sejam atendidas, os trabalhadores da empresa não cumprirão suas funções a partir da próxima segunda, dia 27. Se nada for feito, a Transpass vai parar e os trabalhadores cruzarão os braços, segundo ele, diz em nota. Hora das manchetes esportivas aqui no Ônibus TV. A nova identidade visual do ônibus do Cruzeiro para a temporada de 2023 segue sendo divulgadas pelas redes sociais. As imagens surgiram na manhã do último sábado e mostra a plotagem do ônibus modelo Paradiso G7 1200, equipado com chassi Mercedes-Benz, valorizando o símbolo da raposa e o logotipo do time mineiro. Na traseira do coletivo é possível ver uma imagem com os principais troféus conquistados pela equipe. A direção do Cruzeiro ainda não se manifestou sobre o possível vazamento das imagens do ônibus, que deverá acompanhar no deslocamento do grupo pela temporada 2023, do calendário futebolístico da CBF aqui no Brasil. A
A Prefeitura de Salvador, na Bahia, apresentou o sistema de BRT da cidade aos representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional. O BRT Salvador iniciou suas operações em setembro de 2022, ligando a estação rodoviária ao Itaigara e segue em obras no trecho que estende o modal até a estação da Lapa. Durante o encontro foi apresentado o projeto do BRT, incluindo o trecho que já está em operação, além também dos próximos passos para o avanço das obras até a estação da Lapa. Após o encontro que ocorreu na sede da CEMOB, no Caminho das Árvores, o grupo saiu em um dos ônibus do BRT para uma visita de campo. Atualmente, o BRT de Salvador conta com 5 estações em operação, sendo elas Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade e Itaigara. A previsão é que a estação Pituba seja entregue em março deste ano, agora já, nas imediações do Parque Júlio César, com trajeto estendido até a Orla, lá na Praça Nossa Senhora da Luz. Em março, também devem ser entregues novas linhas do modal, ampliando o serviço aos usuários. A segunda etapa do BRT, entre o Cidade Jardim e a Estação da Lapa, segue em obras, com previsão de entrega no final deste ano. Olha só que bacana. Para a gente já ir encerrando, vamos então às últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Após determinação do Ministério Público do Paraná, a Prefeitura de Umuarama, aqui no norte do estado, lançará uma nova licitação para a concessão do transporte público urbano de ônibus no município. Uma nova licitação visa contratar uma nova empresa ou manter a atual Viação Umuarama, visando a diminuição no valor da passagem dos ônibus e garantindo a renovação da frota. O formato atual de concessão tem vários problemas e vem apresentando desgaste nos últimos anos. A prorrogação de contrato com a Aviação Umuarama, segundo o MP, é inválida. Muitas dificuldades e aborrecimentos têm sido frequentes no sistema e era inevitável que a licitação ocorresse. O relatório do processo deve ser finalizado até junho, já que em Sarandi, o contrato com a Embracol Transportes foi renovado e a empresa seguirá operando o serviço urbano de ônibus aqui no município. A informação foi divulgada de forma oficial pela empresa em suas redes sociais. E antes da gente encerrar, um aviso para quem for cair na folia nesse feriadão de carnaval. Várias cidades estão com esquemas especiais nos dias de festa para atender o pessoal que estiver nos foliões. Fique atento aos horários dos ônibus na sua cidade. No setor rodoviário, o momento é de otimismo. A aviação Águia Branca segue neste fim de semana com os ônibus cheios, abarrotados, principalmente no trecho Vitória, no Espírito Santo, até o Rio, um dos principais destinos da empresa e também um dos mais procurados do Brasil. A tarifa nesse trecho é de cerca de R$ 460 nos novos G8DD. A Águia Branca é a única empresa em operação neste trecho. Já a Gontijo segue com uma alta procura na linha Belo Horizonte-Guarapari. Para fecharmos, olha só essas imagens. As fortes chuvas que atingem Manaus e Belo Horizonte desde ontem têm complicado a circulação de ônibus nas duas capitais. Na capital manauara, o nível dos rios subiu e na capital mineira, o micro-ônibus chegou a ficar ilhado. A gente espera que a chuva possa dar uma trégua e os níveis da água baixarem. Inclusive, no momento que eu estou gravando este vídeo, sexta-feira, tá chovendo aqui no norte do Paraná. Chove há vários dias. Felizmente, sem maiores transtornos. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui na tela do canal, às 7 horas da noite, em pontinho, no Jornal do Ônibus, com mais informações do mundo rodoviário para você. A todos, uma boa noite e um excelente final de semana. Aproveite a folia com moderação e responsabilidade. Se beber, não dirija. Vá de ônibus. Boa noite a todos e até a próxima.
Bye.